Hoje o Mundo Político dá um mergulho na história para conhecer detalhes da vida de um dos nossos maiores mitos, o mártir da Inconfidência, Joaquim José da Silva Xavier. Nosso guia é a biografia recém-lançada O Tiradentes, resultado de uma ampla pesquisa que reuniu documentos nacionais e internacionais inexplorados ou pouco conhecidos após mais de 200 anos da Conjuração Mineira. Quem era o homem Tiradentes, como cresceu, o que fez da vida e como chegou à conspiração que o levou à morte? Eu vou conversar com o autor desse extenso trabalho investigativo, jornalista e escritor Lucas Figueiredo. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, filho. Prazer tê-lo aqui. Obrigado. Lucas, todos nós fomos apresentados ao Tiradentes na escola, né? Aprendemos história e ele estava nessa história de uma forma muito destacada. Por que fazer a biografia de Tiradentes? A ideia desse livro surgiu em 2008, quando eu estava escrevendo um outro livro sobre a corrida do ouro do Brasil no século XVIII. É toda a história de Minas Gerais, praticamente, e passava pela Conjuração, passava por Tiradentes, e eu percebi, ao pesquisar, eu percebi que o Tiradentes, por incrível que pareça, um dos maiores nomes da história do Brasil de todos os tempos, ainda não existia uma biografia moderna sobre ele. Você tinha livros acadêmicos, muitos, alguns deles maravilhosos, citar um só, A Devassa da Devassa, de Kenneth Maxwell, mas que eram livros acadêmicos, que tratavam, sobretudo, a importância de Tiradentes dentro da Conjuração Mineira. E você tinha um outro tipo de livro, não acadêmico, que já colocava o Tiradentes como mito, fantasiava muito a história. O Tiradentes ele já nascia em cima de um pedestal. E você não tinha a história do homem, quer dizer, do nascimento à morte. Você não tinha um livro que contasse essa história. E eu percebi que existia esse grande buraco na história do Brasil, né? E resolvi abraçar essa empreitada. E você fez essa empreitada, envolveu quanto tempo? 5 anos. 5 anos. E você foi para o exterior, você foi buscar, foi beber em fontes improváveis, coisa que eu sei que tem documentos que eram desconhecidos, inclusive no Brasil, em relação a ele, não é isso? Você tem, primeiro, a bibliografia, uma grande bibliografia, uma produção acadêmica gigantesca, maravilhosa. Eu me debrucei sobre toda essa produção acadêmica, me debrucei sobre essa produção não acadêmica, me debrucei sobre os autos da Devassa, que é o processo judicial que foi publicado pela imprensa oficial de Minas. Foi feita uma edição pelo Senado também. São 12 volumes. É um processo judicial do século XVIII. Quer dizer, a gente que vê os canais de TV Justiça hoje, como é difícil acompanhar aquele linguajar. Um processo judicial do século XVIII é um caminhão de brita para você descascar, né? Então, eu me debrucei sobre aquilo, são mais de 350 depoimentos, quer dizer, cruzando aquilo com um nível de detalhe, de informação muito grande, que poucas pessoas no Brasil tiveram tempo para poder fazer isso. Depois, peguei muito documento Ouro Preto, Rio de Janeiro, depois em Portugal, na Torre do Tombo, depois em 2 arquivos da França, que praticamente não tinham sido estudados com relação à Conjuração Mineira, que é o Arquivo Nacional e o Arquivo do Ministério de Relações Exteriores, e depois 2 arquivos em Washington que tinham sido pouco pesquisados, o National Archives e os arquivos do Thomas Jefferson, que tem uma participação grande na Inconfidência antes dele virar nesse movimento, antes dele virar presidente dos Estados Unidos. Agora, antes da gente entrar propriamente dito na história dele, né, e o que traz, assim, o que você descortina para o leitor, me chamou a atenção no livro, que você faz uma descrição muito rica, notável mesmo, daqueles lugares, daqueles personagens, daquele ambiente econômico e político. Tem aí um contexto muito forte.
o desconhecimento do Tiradentes tem a ver com isso, o desconhecimento da vida dele, para que esse contexto fosse tão, digamos, tão expressivo, para que você trabalhasse tanto nisso? Acho que para a gente contar a vida do homem, de qualquer homem, você tem que contar a vida do ambiente. E nada mais delicioso do que você descrever o que era Ouro Preto no século XVIII, né? Uma vila maior do que Nova York. 79 mil habitantes, eu achei esse número extraordinário. Pois é, a comarca de Ouro Preto tinha 79 mil habitantes. Era o centro urbano mais desenvolvido do Brasil na época. Era muito maior e muito mais desenvolvido do que o Rio de Janeiro, por exemplo, do que Salvador. Rio de Janeiro, nem se fala em São Paulo. São Paulo era uma vila minúscula, né? Comparado com Vila Rica, com Ouro Preto. E para contar a história do Tiradentes dentro de Ouro Preto, de Cláudio Manuel da Costa, de Gonzaga, de todos os conjurados, não só de Ouro Preto, mas de São João del Rei, de São José, atual Tiradentes, eu acho que você tem que descrever bem aquele ambiente. E você tem uma documentação que dá para fazer isso e dá para você ver com cor. A gente nunca, por exemplo, pensa que Tiradentes e Aleijadinho conviveram juntos no mesmo espaço, ao mesmo tempo, cada um fazendo o seu. Eles conviveram. Quer dizer, quando você joga isso para o leitor, dizendo, olha, enquanto Aleijadinho estava trabalhando na igreja de São Francisco de Assis, fazendo uma pia para o padre lavar a mão, que media 4 metros de altura, tinham os poetas junto com médicos, com religiosos, com fazendeiros, muitos deles analfabetos, e com militares, tramando a independência da sua terra natal. Então, quando você joga todos esses elementos, você tem uma história que é muito melhor do que qualquer ficção, né? Pois é. Quem era esse cara, né? Quem era Tiradentes? Onde que ele nasce? Em que circunstância? Em que camada social? Ele era um cara branco, a gente sabe, né? Oficialmente branco, né? Oficialmente branco. Não é? Bom, o Tiradentes, ele é diferente de tudo que eu vi, de todos os homens que eu vi no século XVIII e na Minas colonial. O que fazia ele? Ele nasce em uma família o pai era português, como milhares de portugueses do norte de Portugal. Ele emigra atrás do Eldorado que tinham encontrado na América, né? A mãe dele nasceu no Brasil, em Minas, mas os pais portugueses, todo um ramo português, então ela não era brasileira, porque na época não se falava isso, né? Ela era portuguesa nascida no Brasil. Os dois constroem ali algum patrimôniozinho entre São João del Rei e Tiradentes, onde hoje fica Ritápolis, constrói uma fazenda, tem alguns escravos, tem algumas lavras de ouro, tem 7 filhos, e o filho do meio é Tiradentes. Então ele nasce numa família que não é pobre nem rica, que tem um grande recurso, que é uma família letrada, o pai e a mãe sabiam ler. Tiradentes nunca vai à escola. Isso é um diferencial para a formação deles? Isso é um grande diferencial, porque como a grande maioria da população era analfabeta, quem sabia ler e escrever já saía muito na frente. Então, Tiradentes tem 2 coisas que dão uma grande vantagem para ele. Ele, apesar de não ter ido nunca à escola, ele aprendeu a ler com os pais, escrevia muito bem, tinha uma caligrafia. Não só uma caligrafia, mas um ordenamento das ideias, uma gramática. Ele era um bom redator. E uma caligrafia muito bonita, melhor do que muitos dos nossos Isso está reproduzido poetas. Em documentos? Isso está. O livro tem vários documentos feitos a bico de pena pelo Tiradentes. Só que ele é oficialmente branco. Cedo, né? Ele é oficialmente branco, o que homem, oficialmente branco. Então isso também já coloca ele numa posição encaixado para ter mais oportunidades na vida. Só que ele perde os pais muito cedo. Perde a mãe aos 6 anos, o pai aos 9. O irmão mais velho dele tem 16, a irmã mais nova, muito pequena, 3 anos, alguma coisa assim. A família se desagrega.
E ele vai ficar sob os cuidados do padrinho dele, que dominava um ofício que não era valorizado, mas que era útil, que era o ofício de Tiradentes. E aí o Tiradentes, ele pega a pequena parte, ele fica ali dos 9 aos 20 anos, agregado com a família. Aos 20 anos, ele pede ao rei de Portugal, ele manda uma carta para o rei pedindo para ser emancipado. Na época, a maioridade era uma decisão do rei? Era com 25 anos de idade. Uhum. Então, para você ser emancipado, você tinha que pedir ao rei. Ele consegue essa autorização, pega a sua pequena herança e aí ele se larga no mundo. Tiradentes era um sujeito que gostava de pegar a estrada, né? E aí ele é mascate, ele é fazendeiro, ele é minerador, ele vai criar vaca, ele vai tentar ser homem de negócios no Rio de Janeiro. Essa era outra característica dele. Ele tinha muita flexibilidade, ele dominava muitos ofícios. Ele vai ser Tiradentes, ele vai ser médico prático, ilegal mesmo, porque ele não tinha autorização para ser nenhuma dessas atividades. Então ele vai tentando se virar. Tem registro de como ele se saía como Tiradentes. Atividades? Nessa época, o Brasil estava nas trevas, não era proibido a impressão de livros, era proibido ter indústria no Brasil. Isso aqui era uma grande fazenda, né? Que a única função disso aqui era produzir ouro para Portugal. E mais o que tivesse ali, mas o ouro era o grande produto de exportação da colônia. E o livro da área de saúde que circulava em Minas, dessa época, que tinha o selo real para poder circular, tinha autorização para circular, era um livro importado de Portugal, que era o Erário Mineral. Ele ensinava, por exemplo, que tratava dor de dente esfregando o osso da coxa de um sapo no dente cariado. Que impressionante. Ou pegar o osso de um defunto idoso que não tivesse morrido vítima de friagem no dente cariado. Se não tivesse o dente do idoso, podia ser o dente de uma topeira. Isso era o guia prático, né, de um cirurgião formado na universidade. Então, a medicina e a odontologia estavam na Idade das Trevas. Nesse ambiente, o Tiradentes ele tem um conhecimento empírico maravilhoso, ele é sempre elogiado como, não só, você não tinha tratamento de dentes, você tinha tirar dentes, extrair os dentes e, em alguns casos, fazer dentes postiços, como Tiradentes fazia, provavelmente feito de ossos de animais. Tanto numa atividade quanto outra, ele é sempre elogiado, inclusive pelos desafetos. Quando que esse apelido pega, Tiradentes? É nesse momento, quando ele se torna conhecido? Desde cedo. Desde cedo. Antes mesmo dele ser Porque militar, nos autos, as referências a ele, havia referências como Tiradentes, não havia? Isso é lá no final, quando ele é réu do processo, a coroa, para tentar diminuir o movimento e diminuir a figura do Tiradentes, que tinha sido escolhido ali para pagar o preço maior, nunca diz o nome dele, diz o Tiradentes. E era para dizer o seguinte, olha, é o sujeito que não é quase... Porque os Tiradentes eram muito pouco valorizados. Geralmente, essa era uma função exercida por ex-escravos ou por mestiços. Então, não era uma profissão, não era um ofício valorizado, né? E o Tiradentes, ele era um dos poucos brancos que exercia esse ofício desvalorizadíssimo. Agora, o Tiradentes vai se dedicar à carreira militar, a gente sabe, né? Isso a gente aprende na escola, que ele era um alferes, que é a patente mínima daqueles dragões, do né? oficial, do oficialato, Aham, né? Daquela época, que era uma espécie de quadros da polícia da coroa, regimento militares. de cavalaria. Era o regimento de cavalaria. Seria hoje ali entre a polícia militar e o exército, né? Na verdade, eu sei que é difícil fazer essa pergunta, mas como é que o alferes, né? Nós nem falamos de como é que ele chegou lá, né? Mas o fato é que a gente tem um tempo reduzido, senão a gente deixa de conversar de muitas coisas. Como é que o alferes chega à condição
de conspirador. De rebelde, né? De rebelde. Ele entra no regimento de cavalaria, depois de ter feito tudo na vida dele, aos 29 anos de idade. Não era mais nenhum garoto, ainda mais no final do século XVIII, né? Onde a expectativa de vida era muito menor. Ele é a mão pesada do Estado, né? O regimento de cavalaria estava ali, sobretudo, para inibir o contrabando, inibir a sonegação e inibir a rebeldia dos mineiros. Fazer o dinheiro chegar, o ouro chegar Fazer o dinheiro em Portugal. fluir da melhor maneira possível de Vila Rica para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Lisboa, né? E o Tiradentes, a função dele é essa. E ele, como todos os ofícios dele, ele é um excelente profissional. Ele exerce, ele fica 14 anos no regimento de cavalaria. Ele entra como alferes, o posto mais baixo do oficialato, ganhando 24 mil réis. Começa a pegar as missões mais complicadas, mais arriscadas. Tem Isso um é destaque. pouco, muito dinheiro? Não era muito dinheiro, era pouco. Quando ele entra nos dragões, os soldos são cortados pela metade. E ele entrou por causa de dinheiro, né? Ele precisava de ter uma... O Tiradentes, ele era louco para dar certo na vida, doido para dar certo na vida, trabalhava muito para isso, confiava muito que o trabalho dele ia levar ele a algum lugar. Quando ele entra nos dragões, ele entra nisso. Ali ele já tem um primeiro tombo, porque ao entrar nos dragões, o soldo dele cai pela metade. Ele fica 14 anos se dedicando com muita determinação. Ele é colocado, por exemplo, para combater os bandos criminosos que assaltavam os comboios na Serra da Mantiqueira, entre Vila Rica e o Rio de Janeiro. Os comboios inteiros desapareciam com 10, 20 burros carregados de ouro, 20 pessoas, desaparecia todo mundo, porque você tinha o bando de Sete Orelhas, o bando do Mão de Luva, o bando do Montanha. E aí, quando esse ouro começa a chegar menor em Lisboa pergunta, olha, o que está acontecendo? Diz, olha, tem uns bandos criminosos na Serra da Mantiqueira que estão roubando o ouro. E aí o Tiradentes, mais uma vez, é colocado para combater esses bandos. Faz um trabalho sensacional, debela a quadrilha do Montanha, ajuda a debelar a quadrilha do Mão de Luva e nunca tem o seu trabalho reconhecido. Ele, depois de 14 anos, ele está com o mesmo posto de alferes e o mesmo soldo de 24 mil réis, sendo que outros colegas dele que tinham começado em posições inferiores tinham tido promoções. Por que ele explicaria? Porque ele era a época que você tinha que puxar saco, você tinha que fazer o jogo ali do compadrio, dos interesses, atender um, atender outro, e Tiradentes não entrava nessa política pequena. Agora, ele acreditava que ele tinha que ser um bom profissional, e ele era um bom profissional e nunca ganhava uma promoção. Agora, nesse momento, ele já ia caminhando no sentido de ter um pensamento político que ia ao encontro do republicanismo, daqueles ventos, né, do pensamento republicano. Isso vem paralelamente a esse momento dele ou é depois? Nesses 14 anos, ele vai ter uma frustração pessoal imensa por ser um excelente profissional e não ser reconhecido, de pegar as missões mais perigosas. Então, o componente pessoal ele é muito grande. A frustração é um grande fator para ele se tornar um rebelde. E nesse processo também, ele vai tendo a consciência política. Ele vai percebendo que ele nasceu ali no Rio das Mortes. Ele se sente um local. Ele é a repressão, ele está ali para reprimir os mineiros, reprimir os conterrâneos dele. O ouro já está diminuindo muito, né? A produção de ouro, e Portugal não entende isso, quer cada vez mais. E os mineiros não estão aguentando mais pagar impostos e pagar o quinto. O quinto era, todo ano, Minas tinha que dar para Portugal 1.470 quilos de ouro. Só que a produção vai diminuindo e o imposto continua o mesmo. Então, a função de Tiradentes era apertar o garrote. Nesse processo ele toma consciência e chega uma hora que ele muda de lado. E aí ele começa a sabotar, ele age de forma, enfim, se envolve com um grupo e começa realmente a sabotar, inclusive a procurar os próprios colegas. Aí ele vai se ligar a outros como ele,
que por consciência política ou por interesses pessoais, ou os dois juntos combinados, tinham o projeto de tornar a sua terra natal independente, né? São os poetas, são os sacerdotes, são os fazendeiros, são os médicos, são os militares, sobretudo oficiais graduados. E Tiradentes se ajunta ali a eles, toma conhecimento da Revolução Americana, que tinha acontecido 12 anos antes, de 10 a 14 anos antes, que tinha escrito lá na Constituição que todos os nomes nascem iguais. Isso para o Brasil colônia era um projeto absolutamente radical. E Tiradentes ele assume dentro da Conjuração um projeto radical de cortar os laços de forma unilateral com Portugal e estabelecer uma república aqui, onde os governantes iam ser eleitos, iam ter mandatos por tempo temporário. Quer dizer, para a época, é um projeto absolutamente radical. Então, ele era, na época, um grande radical, muito mais do que outros conjurados, colegas dele. Ele era um arauto dessas ideias, não é? Circulava para todo lado. Como é que era essa história? Ia para as tabernas, prostíbulos, não é isso? Ele tinha muitas funções dentro da Conjuração. As principais eram recrutar pessoas, né? Porque você tinha a perspectiva de uma guerra, talvez uma guerra que durasse 3 anos. Então você tinha que recrutar gente que estivesse disposto a lutar. E chegou a se prever isso, não é? Eles se preparavam para uma guerra de 3 anos. E ele, o papel dele era fazer a propaganda do movimento, era espalhar a palavra da Conjuração e fazer com que a população acreditasse que aquele projeto era não só bom, mas como ele era inevitável de acontecer, para quando a Conjuração fosse para a rua, a população tomasse o lado dos rebeldes. Então ele sai de maneira, segundo ele próprio, alucinado por Minas Gerais, sem fazer nenhuma restrição, fazendo uma propaganda de peito aberto em Minas Gerais, correndo um risco imenso. Ele sabe disso. De todos os conjurados, ele é o único que tem a dimensão completa de que ele podia matar. Ele estava pronto para matar e pronto para morrer. Então ele se lança nisso de uma maneira impressionante, né? Tanto quando tem a famosa reunião do dia 26 de dezembro de 1788, na casa do comandante do regimento, num determinado que eles vão discutir as várias etapas do movimento, e aí alguém pergunta o que vamos fazer com o governador quando tomarmos o poder. Tiradentes fala assim, olha, eu sei o que fazer com isso, vamos cortar a cabeça. A gente eu vou até a casa dele, ele morava em Cachoeira do Campo, numa chácara. Quando ele estiver jantando, eu entro lá, corto a cabeça dele, ponho dentro de um saco, levo para a praça principal de Vila Rica, onde hoje é a Praça Tiradentes. E onde ele ficou. É onde ele ficou, onde a cabeça dele ficou. Então ele imaginava que ele ia chegar na praça, jogar a cabeça do Visconde Barbacena e aí iniciar a Revolução. E isso causa um grande espanto nos conjurados, porque ninguém imaginava que ia ter sangue. Agora, Lucas, só tentando transportar um pouquinho para a nossa realidade hoje, nosso ambiente político. Você se referiu a ele como um radical. Quem seria ele hoje? Como ele agiria hoje nesse ambiente político que a gente vive? Nós temos no mundo um processo, digamos que, de ventos de direita correndo pelo mundo. Não é diferente no Brasil, né? Nós temos um clima de exacerbação político, né? Especialmente aqui nesse momento de eleição. Quem seria Tiradentes? As pessoas têm muita curiosidade de tentar fazer esse link, né? Trazer o Tiradentes para o presente. Isso é uma coisa impossível de você fazer, porque quando você pega o século XVIII, né? O Brasil era uma colônia de Portugal, uma monarquia com traços ainda da Idade Média. É impossível você fazer essa ligação.
E, na verdade, agora, essa tentativa, Tiradentes morre em 1792, fica 50 anos esquecido. No movimento republicano, que eles resgatam a figura dele, e aí eles vão moldar aquele Tiradentes fantasioso, de barba grande, cabelos grandes, a lá Jesus Cristo, que nunca existiu, desde aquele momento que Tiradentes ele é apropriado, né, por Getúlio Vargas, pela ditadura. Ele, ao mesmo tempo que ele é patrono da Polícia Militar de Minas Gerais, ele foi patrono do movimento revolucionário Tiradentes, que entrou na luta armada. Então ele é apropriado por movimentos de A a Z, sempre no papel de herói, isso é muito contraditório. Ele é herói para todo mundo. Os grupos são inimigos, mas ele é sempre o herói de todos. E para você, depois de passar 5 anos debruçado nessa história e na figura de Tiradentes e criar uma intimidade naturalmente com essa figura, para você o quê? Ele era um homem inquieto, diferente. Ele era um homem que, à sua maneira, numa trajetória que não é uma trajetória linear, ele via o futuro e, ao longo do processo dele, ele se faz um herói. E ele era um ser político, você diria isso? Ele se torna um ser político. Nesse caminho dele, ele se torna um ser político e chega num determinado momento, quando ele percebe que a conjuração não vai dar certo, ele diz: hei de armar uma meada que nem em 20, 50, 100 anos haverão de desarmar. Então ele percebe que o papel dele ali era de complicar as coisas, colocar uma ideia, uma semente, e que isso ia embaralhar todos os movimentos durante muito tempo. E é por isso que até hoje a gente tenta colocar o Tiradentes em algum lugar para tentar decifrar o Brasil e os brasileiros. Lucas, foi um prazer enorme tê-lo aqui no Mundo Político. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada pelo livro. Eu conversei com Lucas Figueiredo, ele é jornalista e escritor, autor da biografia O Tiradentes, uma história que apresenta a dimensão humana, sobretudo a dimensão humana desse que foi um herói, o herói da Inconfidência, e é um mito na história do Brasil. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.